pacientes familiares, entre a paciente e os seus familiares, a gente optou por não seguir com o transplante. Então, qual seria o esquema ideal para o tratamento dessa paciente? Então, por que eu gostei de falar? Eu queria fazer essa breve introdução para mostrar os dados de qual tratamento a gente deveria decidir nesse caso. Então, uma doença, né, o mieloma, uma doença predominantemente da população idosa, né? A gente sabe que cerca de 80% dos pacientes que fazem o diagnóstico de mieloma múltiplo, eles têm mais de 65 anos ou mais, né? Então, a gente está lidando com uma grande maioria de pacientes idosos. Se a gente for pensar, acaba que a gente, na escola, por exemplo, a gente transplanta cerca de 40% dos nossos pacientes com mieloma. Então, realmente não é a grande maioria dos pacientes que irão para transplante, né? E mais da metade, para você ter uma ideia, tem mais de 75 anos. Então, precisamos saber manejar os nossos idosos e oferecer o melhor tratamento. E quando a gente objetiva tratar um paciente com mieloma, um paciente idoso com mieloma, a gente quer melhorar a sobrevida, né? E a sobrevida global, sim, mas também melhorar a sobrevida livre de progressão. E a gente sabe que o século XXI foi uma verdadeira revolução no tratamento do mieloma, tá? Então, quando a gente olha para essas curvas, com menos de 50 anos de idade, essa curva se separa da série histórica com uma significância importante. Quando você pega 61 a 65, ela continua se separando. E aqui a gente coloca o transplante como grande marco de terapia nesses pacientes, né? E quando a gente já pega os pacientes com 66 a 79, você vê que essa curva já se separa um pouco menos. E quando a gente pega os pacientes acima de 80, a gente sabe que isso coincide muito com a expectativa de vida. Então, desse doente. Então, a gente já precisa focar nesses pacientes com mais de 80 anos em melhoria de qualidade, né? Melhorar a função desses doentes e já se preocupa menos com a sobrevida global desses pacientes, porque a gente sabe que o acréscimo de sobrevida global é muito pouco para esses pacientes, né? E aqui é onde a gente vai focar um pouco mais na nossa aula de hoje, né? Esse ganho de sobrevida global e esse ganho de sobrevida livre de progressão. Já está muito bem firmado que o tratamento da primeira linha de pacientes com mielomas deve envolver um inibidor de proteasoma, um imunomodulador, seja ela talidomida ou lenalidomida, dexametasona ou a prednisona como corticoide e outros medicamentos. A gente sabe que a gente está padronizando agora, acabamos de padronizar o bortezomib, estamos enfrentando uma dificuldade enorme da compra dessa medicação via diretoria do hospital, então estamos vivendo um momento extremamente delicado em relação à mudança de paradigma dentro da própria instituição, porque, afinal de contas, o bortezomib passou a ser incluído no rol da Conitec, né, e coberto pela APAC do mieloma, seja em primeira ou nas linhas subsequentes, e ainda hoje estamos enfrentando essa dificuldade, mas a base do tratamento é o inibidor de proteasoma, é um imunomodulador, seja ela talidomida ou a lenalidomida, e o corticoide, que pode ser a dexa ou a prednisona. O melfalano ainda não saiu do tratamento também de primeira linha do paciente, e a ciclofosfamida ela tem cada vez menos sido protagonista nesse tratamento de primeira linha. Então, realmente a gente tem deixado a ciclofosfamida mais como uma terceira droga em pacientes mais frágeis. E a grande novidade na atualização desse tratamento é a inclusão do anticorpo monoclonal no tratamento de primeira linha dos pacientes que não vão a transplante de medula óssea. Então, a gente teve alguns marcos no tratamento do mieloma múltiplo. Eu gosto de frisar, né, que a partir de 2005 nós temos aqui um grande ganho na sobrevida global desses doentes, porque nós temos a introdução justamente do inibidor de proteasoma em 2006, do bortezomib, né, a talidomida, a lenalidomida também vindo como ali no final de 2006, entre 2009 mais ou menos, e 2010, aqui no Brasil, e a inclusão de novas classes de drogas, como inibidores de proteasoma de segunda geração, né? As
imunomoduladores também de segunda geração. Nós temos novos inibidores de proteasoma, né, apresentação oral, e os anticorpos monoclonais. E de 2015 para cá, nós vivemos uma grande revolução no tratamento do mieloma, né? Então, é um grande marco de 2015. Então, cada vez mais, a gente tem incluído novas modalidades de tratamento do paciente com mieloma. Isso faz com que os grandes guidelines sejam modificados, e nessa última modificação aqui de abril de 2021, o NCCN já contempla esses protocolos, incluindo o anticorpo monoclonal anti-CD38, na primeira linha de tratamento em categoria 1, né, de recomendação. Eu excluí aqui, vocês vão ver que tem umas bolinhas assim, são protocolos que não estão disponíveis no Brasil ainda. Então, para não criar uma certa confusão, a gente tem ainda muita droga para ser aprovada no Brasil, eu acabei excluindo adaptando essas recomendações, e já colocamos aqui, né, grau 1 de recomendação, o uso de inibidores de proteasoma, lenalidomida e dexametasona como categoria 1, o anticorpo monoclonal com a lenalidomida e dexametasona também na categoria 1, duas drogas, né, a lenalidomida com baixas doses, principalmente para aqueles pacientes que a gente falou no início, o uso do bortezomib também com dexametasona também, e o melfalano já aqui como outros regimes, coisas de americano que não gostam do uso do melfalano oral, mas colocam numa categoria 1 de recomendação. Quando a gente pega a recomendação da Clínica Mayo, que é muito baseada nas alterações cromossômicas que esses pacientes apresentam ao diagnóstico, nós vimos que aqueles riscos standard, né, de categoria citogenética, existe uma recomendação para os pacientes não candidatos a transplante do uso do anticorpo monoclonal anti-CD38 também na primeira linha, junto com a lenalidomida e dexametasona como categoria A também, como grau de recomendação 1. Ou alternar para o inibidor de proteasoma junto com a lenalidomida e dex, 9 ciclos do VRD, né? E uma terapia de manutenção subsequente após esses 9 ciclos, que seria baseado em lenalidomida para aqueles que apresentaram alterações citogenéticas de baixo risco, e aquelas com bortezomib a cada 15 dias de manutenção durante mais ou menos uns 2 anos, para aquelas alterações citogenéticas de alto risco, como deleção do 17, a translocação 1420, 1416 ou 414. Então, essas são as recomendações do MSMART, lá da Clínica Mayo, que se baseia muito em relação às alterações citogenéticas. Tá? E o último guideline da ESMO, né, da Associação Europeia de Oncologia, onde você já tem as recomendações, os guidelines de recomendação do modo de vista europeu, né, da Agência Regulatória Europeia, onde ele classifica, né, os pacientes em candidatos ou não ao transplante, e quando você tem o paciente não candidato ao transplante, ele já tem uma recomendação como primeira opção o uso do anticorpo monoclonal anti-CD38 associado à lenalidomida e dex ou associado ao esquema VMP, né, como grau 1A de recomendação, junto com o VRD, o esquema VRD também como uma classificação 1A. Quando não disponíveis esses esquemas, aí sim ele faz a recomendação do uso do bortezomib, melfalano e prednisona, que é a nossa expectativa aqui na Unifesp. Quando a gente conseguir comprar o bortezomib, a gente acredita que isso esteja resolvido até a metade desse ano, ou o uso de lenalidomida e dexametasona também, quando não tiver disponível o Velcade, ou não tiver disponível o DARA e o daratumumab na primeira linha. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para essas recomendações é que a gente observa que todos esses esquemas eles vão ter alguma terapia de manutenção. Então, a gente está pensando em tratar esses doentes com esquemas que são contínuos, né, que não vão parar. Desses esquemas de grau 1 de recomendação, o único que não é um esquema contínuo vai ser o VMP, que geralmente nós fazemos 9 ciclos a cada 40
e 2 dias, isso vai dar mais ou menos 1 ano de tratamento. Então, esse é o único que acaba não contemplando uma terapia contínua, diferente de todos os outros que vão contemplar aí uma terapia contínua para esse doente. Então, mostrando essas curvas, elas se mostram vantajosas, né? Quando eu acrescento, por exemplo, o inibidor de proteassoma, a combinação de imunomodulador só com dexametasona, e eu comparo uma terapia tripla com uma terapia dupla, né? Então, eu tenho dados desse estudo do SWOG, que é um estudo bem antigo já, onde eu fazia 8 ciclos de VRD e mantinha com RD, né? E eu comparava com o braço só com 2 drogas e via como desfecho primário sobrevida livre de progressão. Então, o acréscimo do inibidor de proteassoma, então, além de aprofundar respostas, né, respostas mais profundas, né, em torno de 25% a mais de resposta, de profundidade de resposta, eu aumento também sobrevida livre de progressão, aqui 50 meses em relação a 39 meses, quando eu acrescento o inibidor de proteassoma. Então, realmente parece ser bem mais interessante eu fazer essa terapia contínua em algum momento, deixar alguma coisa contínua, mesmo que eu modifique aqui o esquema, né? Que eu uso só 8 ciclos e depois eu mantenha só com o RD. Mas alguma coisa de maneira contínua eu preciso. Então, se você observar, a gente tem um ganho de sobrevida global e eu tenho um ganho de sobrevida livre de progressão quando eu acrescento o inibidor de proteassoma a esse esquema, né? Quando eu separo, eu agrupo isso por idade, eu vejo que indivíduos acima de 65 anos, eles, apesar de ter uma sobrevida, né, um pouco global, um pouco menor, que é o esperado mesmo, eu espero que o paciente de mais de 65 anos vá viver, né, com menos de 65, você vê que mesmo assim, né, os indivíduos com mais de 65, eles acabam se beneficiando do acréscimo do inibidor de proteassoma. A única coisa em relação à segurança é que esses pacientes podem apresentar um pouco mais de risco de pneumonia, mas para isso você vacina o paciente para pneumococo, você pode, aqui não tem nenhuma recomendação de fazer profilaxia para pneumonia com algum tipo de antibiótico, mas a vacina para pneumococo já é bem suficiente. E aí nós temos a comparação de esquemas baseados em imunomodulador e inibidor de proteassoma, né? Então, a gente tem o esquema com imunomodulador comparando com o esquema inibidor de proteassoma e um esquema antigo, que é a associação do melfalano e prednisona. E aí você compara, né, terapia contínua com terapia de tempo limitado. Então, esse estudo, chamado FIRST, é um estudo que comparou esse braço de uso de lenalidomida contínua com lenalidomida com dexametasona só 18 meses, né, com um prazo de um ano e meio, e comparou aqui com o esquema MPT antigo, né? Onde eu tinha a grande vantagem da terapia contínua em relação àquelas em que eu limitava o tempo de tratamento. Então, hoje existe um grande favorecimento, uma tendência muito grande em relação à sobrevida livre de progressão para esses doentes, para uma terapia contínua. Tentar adaptar doses, tentar adaptar o maior perfil de segurança para esses doentes é um grande desafio para a gente nessa terapia contínua. Adaptar doses, por exemplo, da lenalidomida, adaptar doses, por exemplo, da dexametasona. Hoje nós estamos numa era de muitas drogas, de terapias, né, alvo, terapia muito inteligente, com mínimos efeitos colaterais. Então, hoje, dos grandes vilões desses esquemas, acaba sendo o corticoide mesmo. Então, uma das grandes queixas que a gente tem visto é justamente em relação às altas doses de corticoide. E aí a gente fica com uma dúvida sobre o que usar na terapia, né, de segunda linha, quando eu uso esses esquemas, baseados, por exemplo, em lenalidomida, em que eu já queimei a lenalidomida e eu já usei um inibidor de proteassoma previamente, né? Então, nesses esquemas em que eu considero o indivíduo ainda lenalidomida sensível e eu preciso, né,
ter mais de 60 dias de exposição, e esse é o conceito de lenalidomida sensível, né? É justamente não poder ter usado a lenalidomida nos últimos 60 dias, qualquer dose, tá? Mesmo que tenha sido uma dose baixa de manutenção, em que aí eu já fico com alguns esquemas aí para serem pensados como uma segunda linha. Esquemas que envolvam o inibidor de proteasoma, né, de segunda geração, como o carfilzomib, né? Mas se ele for lenalidomida sensível, mais de 60 dias que fez uso, que estava suspenso, eu posso retomar a lenalidomida ainda. E aí posso usar daratumumab, posso usar, né, a própria lenalidomida de novo. Se dentro de 60 dias ele estiver em uso e for constatada a progressão, aí resta poucas coisas. Então, eu preciso pensar no anticorpo monoclonal anti-CD38 e pensar também no inibidor de proteasoma de segunda geração. Se o paciente não estava em uso de bortezomib, né, há mais de 60 dias, então eu posso voltar a pensar ainda em usar o bortezomib também, ou mudar todas as classes de droga que já foi exposto usando o carfilzomib, por exemplo. Se o paciente é lenalidomida refratário, bortezomib refratário, progrediu em vigência dessas duas drogas nos últimos 60 dias em que foi constatada a progressão, então esse paciente só resta poucos esquemas, como, por exemplo, daratumumab, carfilzomib e dexametasona. O anticorpo monoclonal, né, anti-CD38, foi uma grande revolução para essa população, né, principalmente em relação ao aumento de sobrevida livre de progressão. Então, nós temos a comparação do DARA-VMP em relação àquele, né, nós estamos falando de uma terapia quádrupla agora, contra uma terapia tripla, né? Uma terapia tripla que a gente tinha um tempo certo, e aqui uma que propõe uma terapia de manutenção que segue com o daratumumab, né? Em manutenção, né, até progressão ou intolerância, né? Então, a gente tem os dados do estudo Alcione, né, que mostrou um benefício importante em relação à sobrevida livre de progressão. Nós temos uma paciente que está em uso na Escola Paulista do daratumumab, ela está usando o daratumumab subcutâneo, ela entrou em outro estudo que chama Pleiades, mas ela fez esse esquema. E é uma paciente que está com uma resposta parcial muito boa, já há quase 2 anos, entendeu? Mostrando um grande benefício do uso dessa terapia, né? Então, realmente é uma vantagem muito grande em relação à sobrevida livre de progressão. Ainda temos dados um pouco precoces sobre sobrevida global, mas a gente vê uma significância estatística importante aqui. Precisamos de mais tempo para mostrar essa sobrevida global, porque aqui a gente ainda não tinha atingido o outro braço, também ainda na mediana de sobrevida global. O certo é que a gente tem aumentado bastante a sobrevida, essa tendência de sobrevida global do acréscimo do daratumumab em relação ao braço sem daratumumab. Só lembrando que nesse esquema, o daratumumab, inicialmente, nas primeiras 8 semanas, toda semana, e depois ele passa a ser 15 dias e depois uma vez a cada 4 semanas. Então, fica mais cômodo, mais fácil de ser administrado essa droga. Em relação à taxa de resposta global, a gente sabe que nós temos um aprofundamento, né, principalmente em relação à resposta parcial muito boa, né, de quase que o dobro em relação ao grupo que não recebeu daratumumab, e o perfil de segurança que eu acho que a gente precisa pensar muito bem. Justamente, é seguro usar o daratumumab num paciente de 80 anos, num paciente de quase 90 anos, ou é mais seguro usar num paciente mais jovem, né, como a gente viu lá no início, em relação à fragilidade do idoso. Então, a gente sabe que as taxas de infecções, principalmente pneumonia, são, né, mais que o dobro, quase 3 vezes em relação ao uso do daratumumab, principalmente nos primeiros 3 meses de tratamento. E isso fez com que houvesse uma recomendação do uso de antibióticos profiláticos para essa população que usa daratumumab, todos os pacientes que usam daratumumab nos primeiros 3 meses, né, 12 semanas de tratamento. Então, existe essa recomendação do uso da amoxicilina com clavulanato
ou do uso da levofloxacina profilática para esses indivíduos nas primeiras 12 semanas de tratamento, com uma proteção em relação a esses valores, né, a esse risco de pneumonia, já que se faz uma dose muito alta, né, uma dose semanal, principalmente nos primeiros 2 meses de uso de daratumumab. Nos indivíduos que usaram daratumumab na primeira linha, né, então a gente acaba também tendo que classificar se ele usou daratumumab junto com lenalidomida, por exemplo, ou VMP na primeira linha, você precisa classificar se ele é lenalidomida sensível ou ele é refratário, em que momento, né, ele está sendo refratário. Então, se ainda tem mais de 60 dias que usou a lenalidomida, eu posso usar a terapia dupla com carfilzomib ou elotuzumab ou tentar usar de novo a lenalidomida nesses esquemas. Se foi refratário, resta muito pouco, fica praticamente só o carfilzomib e a dexametasona, que é o esquema KD. Que é justamente esse esquema que a gente vai mostrar por fim. Também é um esquema que propõe um tratamento, né, contínuo, né, é um tratamento que a gente já usava para pacientes idosos que não iam a transplante, e aí o acréscimo do daratumumab, o estudo chama Maia, que gerou isso, que gerou esses dados, né, onde você usa o daratumumab desse mesmo esquema, né, uma vez por semana durante dois ciclos, isso dá mais ou menos 8 semanas direto de daratumumab, então é uma dose alta. A partir do terceiro ciclo, você usa a cada 2 semanas, até o sexto ciclo, e depois passa a ser uma vez a cada 4 semanas. Então, vai melhorando o risco de infecções, principalmente pulmonares, para esses pacientes, lembrando que a gente está lidando com pacientes idosos, né? Esses são os últimos dados, depois de mais ou menos uma mediana de acompanhamento de 4 anos, 48 meses, onde a gente vê que a mediana, né, de sobrevida livre de progressão ainda não foi atingida nesses pacientes que utilizaram o daratumumab acrescentado nesse esquema, em contrapartida, né, quase o dobro em relação à mediana, né? Então, realmente, existe um benefício claro em relação à sobrevida livre de progressão. Nós não estamos falando aqui sobre doença residual mínima, qualquer coisa desse tipo, porque ainda não vem ao caso, isso não está ainda na nossa prática, então não vamos falar sobre isso. Vamos separar um pouco sobre os dados de pacientes com mais de 75 anos, então eu quero saber quem é o perfil de pacientes que foi utilizado nesse estudo. Então, temos bastante pacientes acima de 75 anos incluídos nesse estudo, então mostra que é um esquema que parece ter benefícios sim, então acrescentar o daratumumab, com a mediana de sobrevida aqui mostrando essa vantagem, então parece realmente ser vantajoso acrescentar o anticorpo monoclonal, com profundidade de resposta que não foi diferente, né? Então, se você, nesses 48 meses, então isso se mantém, uma taxa de resposta global de 93%, e quando você soma aqui 80% de resposta parcial muito boa ou mais em relação aqui a mais ou menos uns 50%. Então, realmente mostra uma profundidade de resposta. Não estamos falando de doença residual mínima, eu não quero falar sobre esse assunto, porque não faz parte da nossa prática do dia a dia, né? Então, a sobrevida global vai precisar de mais tempo para a gente mostrar isso, então a gente está vendo ainda 4 anos, ainda é muito precoce, a gente viu ainda dados de sobrevida global muito precoce. Em relação à segurança, a gente vê que nós temos um pouco mais de neutropenia nesse grupo, né, de qualquer grau, ou grau 3 ou grau 4, superior ao esquema que não dá ter cuidado de tentar corrigir a dose, às vezes até mesmo a dose da lenalidomida, mas o daratumumab não tem dose, não tem correção de dose, lembrar disso, é uma dose cheia. O risco da pneumonia, então, volto a falar daquelas recomendações, né, de usar o antibiótico profilático, incluir o antibiótico profilático nas primeiras 12 semanas. E esse dado aqui, só queria falar da segunda linha, eu acho que eu inverti aqui os slides, coloquei esse antes do outro, era para ser o contrário.
e esse seria em relação aos que usaram DARA-VMP na primeira linha ou DARA-VTD na primeira linha. Então, está invertido com aquele outro slide. Então, só lembrando que eu vou considerar uma droga refratária quando eu tiver em uso dessa droga nos últimos 60 dias em que eu constatei a refratariedade, né, ou a progressão. Então, eu vou considerar a bortezomib sensível quando eu usei a droga além de 60 dias. E aí me resta utilizar também drogas com lenalidomida, né, de segunda linha, ou inibidor de proteassoma de segunda linha. Então, se for um bortezomib refratário, eu não consigo mais usar esquemas que tenham inibidores de proteassoma. Você pergunta se realmente vai conseguir ser sensível a inibidor de proteassoma, até mesmo de segunda linha, ou você vai ficar com poucas opções como elotuzumab, lena e dexametasona. Então, a gente optou para essa paciente utilizar o esquema DARA-VMP, então foi o que a gente, na época, em 2019, a gente ainda não estava com os dados do estudo Maia para liberação, não estava ainda em bula no Brasil, e a gente acabou propondo o esquema DARA-VMP para a família, mostrou os dados de sobrevida livre, de progressão, sobrevida global, eles não se sentiram seguros para fazer o tratamento, o transplante, e a gente acabou decidindo em conjunto, fez 9 ciclos do DARA-VMP, né, até outubro de 2020, após o terceiro ciclo, já obteve uma resposta parcial muito boa, né, com redução ali de 90% do componente monoclonal, e após o sexto ciclo, a gente precisou fazer uma redução de dose por toxicidade hematológica, e a gente culpa sempre o melfalano nesse esquema, porque é a droga mais mielotóxica, então a gente fez uma redução de dose de 25% no melfalano, e essa paciente seguiu até o 9º ciclo sem problema. Começou o daratumumab a cada 28 dias, desde novembro de 2020, e agora em janeiro de 2021 passou para a apresentação subcutânea do daratumumab, está bem, sem intercorrências. Essa paciente vai na consulta sozinha, ela é completamente independente, continua cuidando das lojas dela, ela tem umas lojas e ela está super bem. Então, mostrando, os exames são esses, não tem mais anemia, mantém o neutrófilo de 2.500, recuperou a função renal com clearance de 60, né, o cálcio normal, eletroforese sem componente monoclonal, relação free light, capa lambda no free light está normal, e parece ter uma resposta completa e stringent. Eu coloco essa interrogação pelo fato da gente não proceder com mielograma para a gente constatar a resposta completa, e isso ser necessário para que a gente constate a resposta completa. Então, eu coloco isso como uma interrogação, porque pelo menos uma resposta parcial muito boa ela tem. Então, se ela apresentar mais que 5% de plasmócitos na medula, que é algo que a gente não faz de rotina, então ela estaria com uma resposta parcial muito boa. Mas como eu não tenho essa avaliação, a gente acredita, né, suspeita que ela tenha uma resposta completa e stringent. Então, a gente trabalha com uma suposição. E mantém isso, né, o daratumumab subcutâneo, ele está também é outra revolução, porque coloca o paciente num período muito curto de tempo, a necessidade de tempo de sala, né, na quimioterapia é muito rápida, o paciente passa menos de 15 minutos, né, porque a gente faz as pré-medicações tudo orais, entendeu? Nós temos uma paciente na Unifesp fazendo daratumumab subcutânea, ela entrou no estudo Pleiades, que foi justamente o estudo para provar, né, a não inferioridade da apresentação subcutânea em relação à apresentação EV, e só lembrar que o daratumumab subcutâneo ele tem menos efeitos colaterais em relação à infusão, ele pode ser utilizado desde a primeira dose, já na apresentação subcutânea, o que é um pouco diferente do Mabtera, por exemplo, lá do rituximab, e tem se mostrando muito prático, entendeu? Principalmente em situações de pandemia, onde o paciente precisa ficar o menos tempo possível no centro de infusão.
E para concluir, eu só queria frisar alguns dados, alguns detalhes desse caso, é que assim, a decisão do transplante ele vai além de somente a idade, né? A gente precisa olhar essa decisão de transplantar ou não o doente, é algo que a gente não dá para fazer por telemedicina, por exemplo, é o que eu já falei. A gente precisa ver o doente, né? E a gente precisa levar em conta as comorbidades do doente, o estado clínico do doente, a opinião da família, a opinião do próprio paciente, né? Isso é importante, né? Colocar na mesa quais os efeitos colaterais, o que a gente tem de novidade para oferecer em relação à alternativa ao transplante também. Os esquemas atuais com bortezomib, lenalidomida, eles são bastante usados, têm sido bastante usados na primeira linha de tratamento. A gente teve a aprovação do rol da ANS, então a lenalidomida está sendo muito mais fácil, muito mais facilmente usada e liberada pelos convênios, né? Os esquemas com daratumumab, eles têm mostrado resultados promissores e com um bom perfil de segurança, principalmente em relação à profilaxia de pneumonia com o uso dos antibióticos, como levofloxacina e amoxicilina, e existe uma tendência clara por tratamentos que envolvam uma manutenção até progressão ou intolerância, né? Seja no esquema VRD, em que eu vou manter a lenalidomida e a Dex, ou nos esquemas com daratumumab, em que eu vou manter o daratumumab pelo menos uma vez a cada 4 semanas, entre os esquemas atuais recomendados. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu fico à disposição para as dúvidas, se alguém quiser comentar ou questionar alguma coisa, eu fico à disposição. Muito bom, Walter, parabéns. Foi muito boa. Eu estou curioso para saber qual que é o tempo ideal para... O que a gente sabe, eu tento entender que a qualidade da resposta é um elemento determinante na PFS, na sobrevida livre de progressão, né? Então, assim, Sim. Quanto mais cedo atingir a melhor qualidade de resposta, melhor é para o paciente, porque você controla o clone, pelo menos em algum tempo. Sim. Então, de uma maneira mais pragmática, você almeja ou ter algum elenco do ESMO, do Guideline NCCN, tentar 6, 9 ciclos para ter uma qualidade ótima de resposta? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é como o daratumumab ofereceu um novo paradigma de terapia continuada, uma ideia que tinha sido aventada há 5, 8 anos atrás era a manutenção com drogas com baixo poder de toxicidade, como o IMID, né, os inibidores, e inibidores proteasoma orais foram desenvolvidos. Queria ouvir um pouco a tua opinião, tua experiência como clínico também. Obrigado e parabéns pela aula. Walter, antes de responder, você não quer tirar o slide para a gente poder ver as pessoas, as perguntas? Obrigado. Sim. Depois eu tenho pergunta. Perfeito. Sim, Peloso, eu acho que hoje a gente está isolando mais aqueles pacientes, né? O frágil, aquele 80 anos, né? Como eu mostrei lá naquele slide, assim, 80 anos eu não vou mais, né? Eu vou me preocupar com melhorar a qualidade de vida. Mas eu acho que hoje a gente está mirando muito, né? A gente está observando muito em que eu preciso ter profundidade de resposta mesmo e de maneira mais precoce, né? E isso vai ter um impacto muito grande a longo prazo, né? A gente sabe que um paciente de 70 anos, como esse que eu mostrei no caso agora, ele é um paciente que vai viver muito bem, ele precisa ter qualidade de vida. Então, eu acho que hoje a gente muda um pouco esse paradigma, sim. A gente tenta fazer um esquema completo, seja ele o DARA-VMP, né? Seja ele o VRD, entendeu? E tentar chegar, não limitar um período menor, mais curto, mesmo ele apresentando uma resposta fantástica, brilhante nos primeiros ciclos, né? Eu acho que antes, quando a gente falava do MPT, a gente falava muito do MPT que a gente fazia 6 a 12 ciclos, e a gente dizia assim, se atingir uma resposta muito boa, esse paciente que não foi a transplante, com o MPT, e ele atingiu uma resposta muito boa,
nos primeiros 6 ciclos, a gente para e não segue até os 12 ciclos. Eu acho que isso caiu um pouco por terra, entendeu? Eu acho que vale muito mais a pena eu reduzir doses, né? Fazer aquele ajuste de dose do melfalano, como a gente fez ali no caso que eu demonstrei, e a gente seguir e tentar cumprir o protocolo da forma como ele foi desenhado mesmo, tentar ao máximo expor o paciente àquela medicação, sabendo disso que eu vou aprofundar a resposta, tentar aprofundar mais resposta, do que parar na metade, entendeu? Acho que isso está bem claro. E a outra pergunta que você falou foi a respeito de toxicidade do inibidor de proteasoma. Não, eu queria saber um pouco sobre manutenção, porque com o daratumumab, praticamente a terapia ela fica praticamente contínua, mas manutenção com o inibidor de proteasoma oral, alguma coisa que você tem experiência, isso não é muito comum aqui no Brasil, mas isso tem se tornado alguma coisa mais frequente nos Estados Unidos ou na Europa, né? A gente vai ter um dado pós-transplante do uso do inibidor de proteasoma oral, que é no estudo Tourmaline, do Tourmaline 4, que eu acho que até o Celso entrou nesse estudo lá pelo Sírio, não foi? Então, esses dados já estão maduros, já estão publicados, e vai mostrar uma vantagem do inibidor de proteasoma oral no pós-transplante para esses pacientes, sim, entendeu? Independente do risco citogenético, tá? Então, não vai ter, como a gente viu, né, a recomendação que eu mostrei ali da Clínica Maio, de colocar o inibidor de proteasoma, no caso o bortezomib, para os pacientes com alterações citogenéticas de maior risco. Aí eu vou puxar um pouco a minha opinião. Eu acho que até tive uma discussão, a gente teve uma discussão foi até com a Vânia essa semana, de que, assim, pacientes de alto risco, eu acho que talvez valha a pena você deixar o inibidor de proteasoma associado de manutenção associado ao imunomodulador também, entendeu? Então, é uma opinião isso não é algo dado que seja robusto. Mas o que a gente sabe é que o daratumumab, em comparação com o imunomodulador, por exemplo, de manutenção, o americano fala que o imunomodulador ele deve ser usado até progressão e intolerância. Já a ESMO, né, a Europa, fala usar 2 anos para eu não fazer uma pressão seletiva e deixar induzir a uma resistência, né? Então eles já pensam numa maneira um pouco mais prática, mais pragmática, mas são 2 visões. Não existe nenhuma publicação que favoreça o uso só por 2 anos ou que favoreça o uso contínuo. Mas praticamente todos esses esquemas que foram desenhados, todos esses estudos mostram um tratamento contínuo, né? O desenho foi daratumumab até progressão ou lenalidomida e dexa até a progressão. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: o daratumumab mensal ele tem sido menos tóxico do que a lenalidomida, viu? É interessante, porque o DARA ele é complexo no início, inclusive para autorizar junto aos convênios vai, né, um valor exorbitante. Então, muitos desses convênios que são verticalizados, eles estão padronizando esquemas como VRD como a primeira linha deles para não ter que usar o daratumumab naquelas 8 primeiras semanas, porque é muito daratumumab e acaba quebrando o plano de saúde deles, entendeu? Mas eu tenho usado o daratumumab de manutenção em pacientes idosos. Eu tenho uma paciente de 80 anos, 83 anos, que está usando o daratumumab de manutenção, que também é uma idosa muito fit, entendeu? E que ela está muito bem, e para ela é muito prático, porque a cada 28 dias ela toma o daratumumab subcutâneo e ela não tem que ficar fazendo uso de uma terapia contínua, porque também a lenalidomida seria contínua, e a gente já adapta trazendo para 21 dias, né? E ela está muito bem, tranquila, sem efeitos colaterais, sem alterações de hemograma, sem toxicidade hematológica. Então, realmente a gente está vivendo um período de mudança de paradigma e individualização do tratamento, né? E a gente está aprendendo, junto com os pacientes, a manejar isso, né? Walter, obrigado pela Rodolfo. aula, excelente revisão.
É impressionante a gente ver ao longo dos anos o quanto a gente ganhou no tratamento dessa doença, né? O quanto ela atualmente também pode ser estratificada em relação às características de idade, de citogenética ou de alterações moleculares, impressionante. Eu me lembro que uma das primeiras aulas que eu dei em congresso no Brasil foi tratamento de mieloma múltiplo, no início dos anos 80. E eu tive que falar 20 minutos só sobre prednisona e meu falando tinha que falar. E como eu tinha gastar 20 minutos falando que só tinha 2 drogas orais. 88, eu acho que não tinha nem transplante 81, aí. 81. Não Bom, tinha mas é transplante. impressionante a gente ver a evolução, maravilha. E nesse contexto, eu tenho 2 perguntas, se você puder ser mais breve para abrir para outras pessoas também. Quais são objetivamente os critérios que você considera para a adaptação de dose, que eu acho que é um desafio interessante nessa manutenção contínua, seja principalmente a lenalidomida, né, nos pacientes mais idosos e pacientes que eventualmente tenham até não muita idade, porque é relativo, né? Você pode ter um paciente de 70 com uma performance status e outro com 58 pior, ou 60, enfim. E quais são os critérios objetivos? Somente hematológico, porque é um desafio e a gente fica com muito medo de reduzir dose depois que o paciente atinge uma remissão e você mantém continuamente, né? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é a seguinte, esse é um exemplo prático. Um paciente meu fez esquema com Dara e recidivou depois de 2 anos e meio. Então, agora ele passou por um esquema com carfilzomib, Lena e Dexa. Considerando que ele atinja aí uma resposta completa, que parece que vai atingir, existe algum estudo para que ele pudesse ser mantido não com Lena, mas eventualmente com daratumumab, sendo que ele já recebeu anteriormente e recidivou? Essas são as 2 perguntas. Obrigado. Doutor Bordim, é o seguinte, existe já uma recomendação para redução de dose inicial da lenalidomida. Então, a gente pacientes acima de 75 anos, já inicia com 15 miligramas. Então, aquela dose de 25 não dá. Então, já começa com 15 miligramas. Função renal também menor que 50 de clearance, também já existe uma recomendação para se iniciar com 15 miligramas de Lena. Então, eu acho que esse é um perfil de segurança já bem interessante, entendeu? Tentar não, né, reserva medular, não usar uma dose cheia de 25. Isso sem perder a efetividade. E lógico, vai tateando. Se o paciente começa a desenvolver uma dificuldade muito grande de recuperação medular após o uso da Lena, você pode fazer o ajuste. O que eles não recomendam é usar menos que 5 miligramas dia de tratamento. Então, que aí perde realmente efetividade. E aí, na segunda pergunta, sobre o KRD, né, esse esquema que foi desenhado para ser feito por 18 meses, né? E eu acho que a partir do 12º ciclo, você já reduziria a dose do carfilzomib para cada 15 dias. Né? Então, o estudo clínico para a prática, a gente acaba levando um pouco na cabeça, ou batendo a cara na parede, e a gente vai desenvolvendo as nossas próprias estratégias, né? Então, o KRD para um paciente que já progrediu, já exposto a um anticorpo, né, anti-CD38, é um paciente que deve ter aí uma seleção de clones de alto risco. Apesar de, não sei se o senhor revisou o clone agora em relação à citogenética, mas a gente sabe que isso deve ser um clone de alto risco, sim. Eu pensaria em manter o KRD contínuo para ele, entendeu? Ultrapassa os 18 meses, e eu acho que a combinação do inibidor de proteasoma de segunda geração com a lenalidomida não deve ser parada, entendeu? Essa também é uma questão de opinião, tá? Então não tem nada escrito, nenhum estudo mostrando, mas isso é uma questão de opinião. Então, não vai ter nenhuma recomendação formal para isso, mas quando a gente conversa entre especialistas, a gente acaba discutindo essas coisas dessa forma, e isso é meio que unânime. Os 18 meses lá do ASPAI, né, do estudo que originou essa recomendação, a gente acaba
levando até progressão o esquema com as 3 drogas. Obrigado, E Walter. adaptando naquelas doses, né? Trazendo por 70 miligramas por metro quadrado uma vez por semana, para não criar uma tortura para o doente ter que ir 6 vezes ao centro de oncologia no mês, né? Fica mais prático ele ir uma vez só por semana. Né? Walter, eu queria só, na verdade, parabéns pela aula, foi ótima a revisão, né? Uma reflexão que acho que aqui é o espaço bom para a gente fazer sobre a questão do custo e também do sequenciamento dessas terapias, né? Então, o Raj Kumar, ele mostrou tanto nas aulas dele como na publicação, que um custo de um tratamento, por exemplo, com Dara e Lena, custaria algo em torno de $300.000 por ano, né? Então, um negócio absurdamente caro. A gente hoje vive esse abismo do SUS fazer MPT para idoso e do convênio a gente gastar uma fortuna. E a minha questão, acho que pensando em gestão pública, que assim no Brasil, ok, a gente não vai ter Dara VRD na primeira linha, mas será que a gente tem um dado para dizer que realmente o que a indústria nos fala nos eventos patrocinados é que você tem que aprofundar a resposta no primeiro tratamento e isso é super importante. Mas eu não conheço nenhum dado que isso esteja escrito de uma forma muito clara. Quando a gente compara, são doenças completamente diferentes, mas se você pegar linfoma folicular e LLC, que são doenças também com tratamento de longo prazo de drogas muito caras, a gente não precisa usar a melhor droga possível no primeiro momento, porque você não tem obrigatoriamente um ganho, você só tem, tanto faz. Se você, por exemplo, pegar um idoso do SUS e estratificar bem o risco, talvez, em vez de ficar gastando de cara um tratamento tão caro, e aí você só usar um tratamento de risco de custo mais alto, num momento, numa linha subsequente, não na primeira linha. Então, eu tenho bastante dúvida, mesmo no privado, o fato da gente ter isso pelo plano de saúde não quer dizer que não custe muito caro ou que no final todo mundo vai pagar de toda forma, né? Então, por exemplo, usar, que é o que a clínica mais sugere para a primeira linha em alto risco atualmente, é a Dara VRD, que custa, se eu não me engano, era $500.000, um negócio absurdo, a primeira linha dessa forma. Tanto que até a discussão quando alguém falou sobre usar CAR T-cells para mieloma, numa primeira ou numa segunda linha, parece absurdo, porque é muito caro, mas perto dessas terapias contínuas já deixa de ser tão caro, uma vez que é uma terapia finita, né? Não é uma terapia contínua. Então, não sei se quiser comentar o que você acha disso. Eu tenho dificuldade em saber se a gente tem algum dado que é de fato, para eles, assim, para os fabricantes interessa que a gente use tudo no primeiro momento. A questão são duas. Uma que o Bodin colocou, né? Aí o paciente já fez Dara VRD e ele recai, você só tem carfilzomib, por exemplo. Será que realmente usar todas as drogas na primeira linha você acaba não primeiro tendo um custo proibitivo, como segundo gastando todas as suas melhores opções de tratamento na primeira linha? Eu acho que vai precisar, né, Celso? Eu acho que quando a gente lida, principalmente com dinheiro público, né, e também a gente já vê isso nos convênios que são verticalizados, né, que com esse novo rol da ANS, em que libera todos né, a lenalidomida em todas as linhas de tratamento, eles vão ter que se organizar e fazer estudos de custo-efetividade. Realmente, acho que ainda não tem nenhum dado de custo-efetividade em relação a esses esquemas com daratumumab comparando com esquemas de imunomodulador de maneira contínua, né? Porque se você pegar, digo a grosso modo, se você pegar lenalidomida, uma caixa de lenalidomida, o valor que hoje a gente tem num mês é em torno de 20, acho que 25 mil, alguma coisa desse tipo. E o daratumumab vai 30 mil por semana também, eu acho que vai ser alguma coisa entre 100 mil, mais ou menos, por mês, né? A gente vai ter algumas... Esse custo-efetividade eu não consigo pensar, para mim, precisamos de dados mesmo, né? De publicações. Porque se você for ver, o daratumumab ele vai ser caro nos primeiros 2 meses, mas a lenalidomida vai ser cara porque vai ser contínua, né? Então, se você for pegar 5 anos de uso de lenalidomida ou daratumumab uma vez por mês, eu acho que acaba que a longo prazo tem alguns estudos que mostram que os esquemas com lena vão ser mais caros do que
o de daratumumab. Então, eu não tenho esses dados em relação a custo-efetividade. Eu acho que isso precisa ser discutido, principalmente quando a gente vai planejar né, dinheiro, né, planejar financiamento para isso. E realmente a gente tem que ficar com muito pé atrás. Se a gente for pegar as aulas da indústria, elas mostram muita coisa de DRM, né? Já mostrando coisas que vão fora da nossa prática clínica, né? Eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma, sim. Eu acho que a gente não vai mais olhar para o idoso só como o idoso. A gente vai separar e classificá-lo em fragilidade e tal, e vamos propor novos tratamentos. Mas a questão do custo, isso é algo que a gente precisa pensar muito, entendeu? Os planos de saúde que são verticalizados estão, assim, loucos, tentando criar protocolos e tentar criar protocolos da maneira mais custo-efetivo possível. E eu acho que é daí que vai sair esses dados que a gente vai ter, esse cálculo, porque eles já estão fazendo. Entendeu? O problema é que isso mesmo, Não, é só dizendo, o problema é que quando eles fazem, recentemente eu li algum trabalho de custo-efetividade que claramente foi positivo, mas quem escreveu foi o próprio fabricante. Aí você tem dificuldade também, né? Porque são análises que não são análises simples, né? É bem difícil de fazer. A Europa faz isso, né? A Europa faz isso tanto que eles fazem a recomendação do uso da lena só 2 anos, entendeu? Eles acham que 2 anos, mais que 2 anos, você tem uma pressão seletiva e você acaba tendo risco de refratariedade maior, selecionar clones. E é interessante essa discussão, porque na resposta da pergunta que nós discutimos agora há pouco, você coloca, né, que aqueles pacientes que têm eventualmente toxicidade hematológica, a lena pode ser reduzida até 5 miligramas sem perder a eficácia ou a efetividade. Então, realmente, talvez o ajuste de dose aí seja... Mas eu acho que nenhuma indústria vai querer pagar um estudo para comparar 5 com 20 para perder dinheiro. E o que chama muita atenção é isso, né? Se você for pegar a caixa de lenalidomida de 5 miligramas, ela é o mesmo preço de 25, então aí tem um lucro embutido nisso absurdo, né? A gente não tem noção, né? Assim, realmente a gente está vivendo tempos complicados, mas eu acho que a Europa faz muito bem isso, né, Celso? Os dados dele, a gente acaba tendo um sistema deles, né? No SUS, porque no privado a gente tem né, o privado parece ser muito parecido com o americano. Então a gente vive duas realidades nesse país que nos deixa meio malucos, né? Malucos e às vezes até inseguro mesmo, né? E mieloma está ficando isso, muito complicado, porque está cada vez mais individualizado o tratamento, né? Diferente do linfoma, que a gente tem um protocolo muito bem estabelecido, né? O mieloma a gente tem vários esquemas e vários tipos de pacientes, vários grupos diferentes. Então, isso está ficando cada vez mais individual, a decisão da terapia. Isso deixa os residentes malucos, né? Eles ficam bem... Quando a gente passa no ambulatório, eles ficam... A gente tenta... Eu até tenho feito isso, colocado o R4 para passar comigo para tentar ver todas as discussões e tentar acompanhar o nosso raciocínio. Porque não é fácil tratar mieloma, né? A gente acaba fazendo muitas coisas diferentes em diferentes pacientes. Mais alguma pergunta? Acho que não tem não, Walter, só tem comentário no chat e o pessoal dando parabéns pela aula. Tá ótimo, perfeito. Obrigada, Tchau, Walter. gente. Boa semana Tá para joia, todos. então. Parabéns pela aula. Bom dia, doutor Zé Pedro, tudo bom? Como Parabéns pela aula, Walter. Tudo bem? Obrigado, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. gente, boa semana.